Paz, irmãos, queremos desejar a todos um bom domingo, com a graça do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos na nossa 12ª lição da nossa EBD, da nossa escola bíblica, tá? E hoje nós vamos nos basear e nos fundamentar na vida do apóstolo Paulo, as experiências que Paulo viveu, que Paulo experimentou em sua vida e que nós estaremos trabalhando isso nas nossas vidas e fazendo uma aplicação em nós, né? Nós vamos trabalhar em relação às tribulações, né? Em relação a essas questões que nós já falamos e vamos falar de novo, porque nós precisamos falar, o texto bíblico nos orienta a falar. O texto base está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, que diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Bom, nós vamos estar trabalhando essas questões quando que as adversidades ela nos ameaçam, as tribulações nos ameaçam, né? Pois bem, muitas pessoas pensam que depois que alguém torna-se cristão, depois que aceita Cristo, isso significa que está livre das angústias, dos sofrimentos e das dificuldades, né? Alguns ainda tentam teimar e dizer que quando um cristão, quando um crente passa por um tipo de situação como essa, passa por um momento como esse, é porque há algum pecado oculto, há alguma desobediência em relação a essa pessoa e a Deus. Pois bem, isso não é bíblico, isso não é real, porque o próprio Jesus diz que nós sofreríamos problemas, nós sofreríamos aflições. O próprio Paulo, aqui no texto, vai falar que sofremos pressões de todos os lados, né? Sofremos pressões de todos os lados. Então todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de dor, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, morte, doenças, perdas, essas questões todas, né? Então todos, quando eu digo todos, eu digo todas as pessoas, incluindo os servos do Senhor, né? O próprio Paulo é um exemplo para nós, é uma inspiração para nós de alguém que passou por momentos de dificuldade, de alguém que passou por momentos angustiantes, de tristeza, e soube levar consigo essas adversidades, né? Agora, uma questão, uma pergunta importante que o próprio estudo nos oferece: é possível ter uma vida sem tribulação? Responda aí para você, pense. É possível o ser humano, o homem, ter uma vida sem tribulação, mesmo sendo esse homem dedicado, santificado, um servo do Senhor, um homem que procura viver dignamente, né, na mais plena certeza da vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, cumprindo a caminhada de Deus, cumprindo as orientações que Deus dá, fazendo a vontade do Senhor? É importante nós pensarmos em relação a isso, porque o próprio Jó, o próprio Deus descreve a respeito de Jó, dizendo que Jó era um homem temente, correto, e fugia da aparência do mal, que fugia do mal, um homem servo de Deus. Então, queridos, a resposta a essa pergunta, se é possível para viver uma vida sem problemas e sem dificuldade, eu digo que não. Todos nós passamos, alguns de uma maneira, outros de outros. Alguns com situações um pouco mais difíceis, outros um pouco menos. Mas a verdade é que todos nós passamos. Por quê? Porque não estamos livres das aflições, dos problemas, das tribulações. Todos nós estamos sujeitos à dor, ao sofrimento. Paulo sabia disso. Paulo tinha convicção disso. E em nenhum momento na história, na vida de Paulo, nós vamos ver Paulo reclamando das adversidades, reclamando dos problemas, reclamando das angústias,
reclamando das tempestades. Não, nós não vamos ver isso. Nós observamos na vida de Paulo que quando ele vivia esse tempo, ele entendia que era um tempo de oportunidade. Então, meu querido, deixa eu dizer para você, o sofrimento e a dor do tempo presente, nós devemos olhar para eles, olhar para este contexto, se é que você está vivendo este tempo de tribulação, esse tempo de dificuldade, como um tempo de oportunidade. Faça desse tempo um tempo de oportunidade na sua vida. Oportunidade de relacionamento com Deus, oportunidade de relacionamento com a família, oportunidade de rever alguns conceitos e prioridades, oportunidade de rever os dons a qual Deus nos deu e que às vezes nós guardamos de dentro do armário. Então são oportunidades que nós precisamos ver, precisamos compreender e entender, porque Paulo dizia que o viver para ele era lucro. O viver para ele seria em Cristo. Então é importante nós entendermos isso, é importante nós compreendermos dentro deste contexto o que Paulo nos diz, né? Olha o verso 8: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos meio que perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, jamais destruídos, né? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, queridos, é importante nós entendermos, é importante nós compreendermos o que Paulo diz, o que Paulo nos orienta, o que ele nos fala, que mesmo estando sujeito a todos esses tipos de situações, nós não estamos solitários, tá? Nós não devemos nos sentirmos arrasados, desamparados, destruídos. Por quê? Porque o Senhor está conosco, porque o Deus, Ele está conosco. O Senhor está comigo e está com você. Porque o verso 10 diz que nós, essas situações que vivemos, serve como as marcas que nós carregamos no nosso corpo. Então ela serve para nos lembrar. E Paulo tinha convicção e entendia, e ele sabia fazer uma distinção em relação à tribulação e angústia. Ele sabia fazer esse tipo de distinção, porque Paulo, nesse contexto da segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, nós vamos perceber que ele não está aqui tratando do momento de angústia, que é natural a todos os seres humanos, quando somos pegos de uma situação meio que imediata, né? E a grande questão aqui, que Paulo vai trabalhar aqui dentro desse contexto, é quanto da ansiedade, né? Por que Paulo está nos orientando? Que quando nós estamos firmados, fundamentados, ligados, conectados com o Senhor, nós passamos por este momento de dificuldade, nós passamos por esse tempo de dificuldade, mas nós não sofremos tanto com a ansiedade. Então é importante nós entendermos e observarmos aquilo que Paulo orienta dentro deste contexto, né? Em vários momentos Paulo vai recordar aos seus leitores a questão da paz, né? Porque é importante nós entendermos que é possível sim termos paz dentro do momento de dificuldade, né? Mesmo ciente da presença das dificuldades, das tribulações, é possível nós encontrarmos paz, né? Por quê? Porque Paulo deixa isso bem claro no texto, né? Ele deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado
ou desamparado. Isso é sinônimo de quê? De paz. Nós podemos desfrutar paz. O que é a paz para nós? O que é alegria para nós? Cristo, meu irmão. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a fonte de inspiração, onde nós nos fundamentamos, porque nós podemos contar com esse socorro que vem do Senhor, né? E Paulo aqui nessa segunda carta de Coríntios, ele vai nos falar de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio trouxe à sua vida. Lá no capítulo 1, os versos 8 e 9, ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobrevém na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Ou seja, essa passagem, ela às vezes é mal compreendida, porque os versos têm servido de base para muitas pessoas que sustentam a ideia de que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida, né, para acabar com aquele sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que Paulo nos mostra no texto, né? Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar por tribulações, por situações angustiantes, de dificuldade, e isso é relatado no Novo Testamento praticamente todo, de pessoas que viveram isso, né? Então é importante nós estarmos compreendendo aquilo que o texto nos mostra, né? O texto vai dizer o seguinte, que o significado é estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar à esperança, estar em grande desespero. Era assim que Paulo se sentia, né? Diante da situação, diante do momento, diante da tribulação, ele se sentia desta maneira, meio que perdido, meio que sem saber o que fazer, num momento difícil. Às vezes nós passamos por isso, nós às vezes vivemos esse tipo de situação. E isso não quer dizer que nós queremos tirar a nossa vida, né? Nós às vezes ficamos tristes, abatidos, mas não é sinônimo que eu e você queremos tirar a nossa vida, né? É de se esperar, então, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado, de se entender que se houvesse momentos de grande angústia na sua vida, nenhum ser humano é capaz de suportar tantas coisas e ser insensível às tribulações e às intempéries da vida. Claro que não. Mesmo Paulo sendo um grande servo do Senhor, ele passou por esse momento de tribulação, por esse momento de dificuldade. Tá? Então essa é a grande questão dentro de um contexto. Agora, qual é o grande perigo disso? É nessa situação que muitos entram na depressão. Aqui que está o grande problema, né? A menos que essa depressão venha carregada, né, por conta de problemas hormonais ou algo hereditário de parentes e famílias, muitos entram na depressão por causa dos problemas, por causa das dificuldades. É aquele gatilho que nós já falamos, né, aquele gatilho que dá aquele estalo, e aí a pessoa entra num quadro depressivo, né? E curiosamente, nem sempre a pessoa é capaz de reconhecer o que deu início à sua depressão, né? A pessoa não consegue entender, a pessoa não consegue ver, né? Como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações, de sofrimentos, ou até mesmo de períodos de ansiedade, de problemas com depressão, né? É importante nós entendermos isso. É importante nós compreendermos isso. Mas, assim mesmo, eu e você precisamos e podemos e vivemos momentos de paz, momentos de alegria, momentos felizes nas nossas vidas, né? Mesmo, querido, que a tribulação, na maioria das vezes,
não seja controlada, a angústia pode ser controlada à medida que entendemos quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos no Senhor. Então é importante nós entendermos, compreendermos a tribulação, entendermos isso, sentirmos isso, mas a angústia nós podemos controlar. Por que eu digo que podemos controlar? Porque o próprio Deus disse para Caim, quando ele estava na iminência de matar o seu irmão, que ele deveria controlar o sentimento que estava tomando conta dele. Tá? Então é importante, nós podemos sim controlar. Então, aqueles exercícios que nós já estudamos lá nas lições anteriores, para nós trabalharmos dentro deste contexto. Não permitir que as tribulações, que a angústia, que o sofrimento do tempo presente venha tirar de nós a paz, a alegria de servir, de viver para Cristo. Tá? Então é importante entendermos isso aqui. Com frequência o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Então vamos entender que esse tempo de angústia que passamos, de sofrimento, é algo que serve para nos fortalecer. E sairemos melhores, mais fortes e mais fortalecidos diante daquilo que nós vivenciamos. Né? Vamos criar uma casca para poder saber lidar melhor com esse tipo de situação, com esse tipo de dificuldade. Tá? Finalizando, para pensar e agir. Não adianta se enganar, como disse Jesus. No mundo teremos aflições, certo? Você e eu já tivemos algumas experiências diante de uma adversidade, de se sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer e completamente desprovido de recursos. Claro, nós já vivenciamos isso. Como você tratou a angústia? O que ela lhe causou? Então é importante nós pensarmos. Faça essas perguntas para você. Faça essa pergunta para você. E a resposta está: com fé em Deus, podemos enfrentar, absorver e vencer as adversidades. E vencer os problemas. E vencer a depressão. Vencer a ansiedade. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. No Senhor nós somos fortalecidos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai eterno, Pai bondoso, obrigado por este estudo, por esta palavra, Deus, que fala aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Abençoe a vida dos nossos irmãos em Cristo, os membros da primeira Igreja Batista em São José do Calçado. Que possamos, Pai, estarmos fortalecidos diante das dificuldades e as lutas que sobrevêm sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só. Domingo que vem, no próximo final de semana, é o nosso último estudo desta revista, tá? E durante a próxima semana eu já vou estar enviando pelo WhatsApp dos irmãos, tá? Então aí eu vou contar com aqueles que têm o WhatsApp e que às vezes eu não tenho o contato. Eu vou enviar a lição para vocês estudarem em casa e aí vocês vão receber esse estudo em casa, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo.